Bom dia, graça e paz. Acorda! Bom dia! O sol está raiando. Jesus está dando um bom dia para todos nós. Que você seja abençoado na graça e na paz de Cristo nesta manhã. Glória a Deus. Vamos começar de manhã esta live, este culto na realidade, de adoração ao Senhor. E eu queria te convidar neste domingo a já começarmos orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê este momento abençoado em nome do Senhor. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã, pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio, pela graça, pela misericórdia, Senhor, de podermos estar aqui, Pai. Os teus filhos, Senhor, meu Deus maravilhoso, que vão estar assistindo, Senhor, este culto na parte da manhã, Deus maravilhoso, Pai eterno. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu abençoe, Pai poderosa. Pai querido, todas as nossas vidas sejam tocadas pelo teu Espírito, Senhor. Que possamos, ó Pai querido, oferecermos um culto agradável ao teu nome, vivo, santificado. Que possa ser, Senhor meu Deus, neste período de tempo, Senhor, em que estivermos nos propondo a elevarmos, ó Pai querido, Senhor, louvores e adoração. A tua presença possa estar manifestada, Pai querido, nas nossas vidas nesta manhã. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Jesus, nós sabemos que tu estás no controle de todas as coisas e que o teu nome, Senhor, Pai, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nos abençoa nesta manhã. Fala conosco, Jesus. Sim, Pai. Estenda as tuas mãos. Vem, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus. Assume o centro, Pai, desta reunião. Seja o Senhor, Pai querido Deus, que tem, Pai querido, controle das nossas vidas, da nossa mente e do nosso coração. Nós somos dependentes de Ti, reconhecemos esta dependência, Pai, e a Tua autoridade sobre as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, o Teu amor, e manifesta a Tua glória, Senhor, ao que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Salve a paz do Senhor, irmãos. Graça e paz. Tenham um bom dia. E que juntos nós possamos adorar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Desejo
mesma forma que os seus discípulos estavam adorando, glorificando a Deus, quando o Senhor falou: ficar em Jerusalém, que do alto será revestido dos céus. Eles estavam sedentos pela presença do Senhor. Aleluia. E que nós possamos falar: Senhor, vem nos incendiar os nossos corações. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Desejo é sentir teu
que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tua mão. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo pode ser. A riqueza, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi com amor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e amor. Bem mais que os mares, bem mais que os mares, bem mais que o sol, as maravilhas que o mundo pode ser. A riqueza, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi com amor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi com amor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e amor, como amor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e amor, como amor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e Aleluia! Glória a Deus, aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que coisa linda esse louvor, hein? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queria ter uma cornetinha para acordar você aí que está dormindo. Nós estamos aí, irmãos, ainda com um número pequeno de irmãos que estamos assistindo. Sei que domingo de manhã às vezes é bem difícil, sábado o pessoal fica até mais tarde, né? Acordar, mas nós estamos aqui, amém? Vá se acostumando com este horário aí, irmão. Amém? Glória a Deus.
Abra aí sua Bíblia no livro de no capítulo de número 7. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. É um tempo rápido, né? As irmãs que vão fazer aí comida de domingo, não se preocupe, que até 10 e pouquinho a gente já está terminando, então não vai atrapalhar o almoço não, tá bom? Glória a Deus. Queria agradecer mais uma vez aos irmãos que nos abençoaram, trazendo os alimentos para a gente montar a cesta do projeto Bom Samaritano. E nós tivemos assim bastante alimento chegando, diversidade de alimentos, e Deus nos abençoou no dia de ontem. Hoje nós também vamos estar aqui, né? Só não vamos estar de plantão, mas caso alguém precise trazer alimentos, só dá um grito aí, o pastor desce, abre o portão, recebe alimento, ora por você. Você não precisa descer do carro, amém? Pode ficar no carro, o sistema é drive-thru, e aí a gente vai orar por você, vamos comungar juntos e receber para ajudar essas famílias que estão necessitadas, amém? E se você souber alguma família que está necessitada, pode passar aí no nosso grupo da igreja, passar para a pastora Cláudia, o pessoal da obra social aí, e nós vamos socorrer na medida do possível e tentando o máximo que nós podemos ajudar, amém? Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, Luquinha, pega uma água para as coisas não lá, filho. Amém? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1, amém? Segunda Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo 1, nós vamos ler a palavra do Senhor, um pouquinho extensa, mas nós vamos ler rápido, tá bom? Ora, assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Aleluia. Deus te abençoe. Aqui na mesa. O enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, colocando o rosto em terra, e adoraram, dando graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifícios 22.000 bois. Não sei se você consegue ter uma noção do que nós estamos falando, mas são só 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Aleluia. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo a Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais ao Senhor, os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi para louvar ao Senhor, cantando: O seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu o holocausto e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos e as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde o Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. No 8º dia realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar
e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, e todos se foram jubilosos, aleluia, e alegres de coração pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor, em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho essa passagem tão forte, tão linda, porque a gente não consegue contemplar algumas coisas que estão inseridas na Bíblia. Você lê a Bíblia rápido demais e a gente vê algum texto na Bíblia, meu irmão, que a gente só fala assim: meu povo que se chama pelo meu nome se cantar, lá. Então a gente, são temas que você vê em tantos lugares, são textos retirados da Bíblia. Como se a gente estivesse fazendo uma edição da Bíblia e tira texto, os vídeos rápidos aí, que o pessoal faz no YouTube aí, e aí você não vê o contexto todo do que foi falado. Quando a gente olha para esse texto, e a gente vê sempre esse texto conhecido: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, E aí a gente vai olhar para todo o contexto dessa história, e é impressionante a gente entender o que está acontecendo aqui quando Deus vai falar isso para Salomão. Amém? Porque às vezes nós queremos tomar posse de algumas palavras da Bíblia, e glória a Deus, temos que tomar, mas nós precisamos entender o contexto de algumas coisas para a gente entender, sabe, o que Deus está falando. Não dá, irmão, para a gente viver de petisco com Deus. Sabe o que é petisco? Petisco é aquele negócio que você vai lá no restaurante. Imagina você entrar no restaurante e você comer só o petisco. Primeiro que eles vão te colocar para fora. Petisco não se cobra. Mas também petisco não é o prato verdadeiro que você deveria estar comendo. Então, petisco é o que você petiscar. Salaminho, azeitoninha, degustar. Mas não é o que você deve se alimentar. Então, eu às vezes olho para algumas situações onde a gente se prende muito a algum versículo, e às vezes eu olho assim, muito parecido, se eu pudesse dizer assim, ser petisco. Porque a gente não consegue entender a plenitude de tudo que está acontecendo aqui. Então a gente vai olhar para a palavra do Senhor e vai usar só um texto, e aí a gente não consegue compreender o contexto geral do que está acontecendo quando Deus vai falar essas expressões. E Deus vai entrar na história dessa
dessa contemplação do que estava acontecendo aqui. E quando eu estou olhando para esse versículo, a gente para ver, e a gente vê a grandeza do que estava acontecendo exatamente naquele tempo, e do que estava acontecendo para que Deus dissesse isso para Salomão. Nós estamos falando que Israel estava no auge da plenitude do reino. Israel estava no auge da plenitude do reinado de Salomão. O maior rei de Israel, talvez a gente poderia dizer que seja Davi, por causa do relacionamento, por causa da história, por ser o primeiro da descendência da linha de Judá. Mas Salomão, seu filho, ele tem a ostentação de toda glória que o rei deveria receber de Deus. E quando eu estava olhando nessa dedicação do templo, eu estava olhando, irmãos, e vendo a quantidade de bois que Salomão ofereceu. Tem até uma música caipira, me perdoa falar, que diz que tem o rei do gado, né? O rei do café. Cada pé de café eu amarro um boi da minha boiada. Se nesse caso aqui fosse sacrifício de Salomão, podia arrumar bastante fazenda. Ele matou, irmão, 22 mil bois. É quase um frigorífico desses famosos aí que a gente teve falado. Dá para sustentar muita gente, não? E Salomão oferece como sacrifício 22 mil bois, queima a gordura de 22 mil bois. E ele vai para o sacrifício oferecendo 120 mil ovelhas. Meu Deus. E ele queima 120 mil ovelhas. E a festa dura quase 3 semanas. A festa dura quase 23 dias. É uma festa gigante. E ele está construindo. Não dá para você nem imaginar o que Salomão estava construindo. Porque é o primeiro templo em edifício, né? Porque Israel teve o seu primeiro templo lá no deserto. E Salomão está construindo um templo que Deus dizia que não habitava nas mãos. Eu não habito, falou para o pai dele. Eu não habito em qualquer lugar, não. Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Eu não tenho por que habitar, eu não tenho por que me manifestar em templo feito por mãos de homens. Glória a Deus, fica à vontade aí, Cascavel. E aí ele vai, quiser ficar aqui, fica à vontade. Quiser sentar aí, estamos recebendo um visitante aqui, vizinho nosso. Pode sentar aí e ficar à vontade, se preocupa aí. Amém. E aí, ele vai estar dedicando o templo em que Deus disse que para Davi que não, como se Deus dissesse assim, olha, eu não habito mais. E Davi insiste e tem o desejo no coração de construir um templo de adoração ao Senhor. E Deus diz assim para ele, não, você não vai fazer, quem vai fazer vai ser teu filho. E o filho dele vai começar a fazer um trabalho que saiu provavelmente do coração de Davi. Porque quando eu olho para o templo que Salomão fez, eu olho para o coração de Davi e não olho para o coração de Salomão. Porque provavelmente quando Salomão estava construindo esse templo, Salomão estava dizendo, este é o templo que meu pai quis fazer para Deus. Tremendo. Quando a gente vai olhar, irmão, para a plenitude desse rei chamado Salomão, era como se ele fosse um Donald Trump. Não nessa crise. Como se ele fosse um líder mundial, como se fosse um rei mundial. Ele era um rei mundial. Foi a época em que Israel, praticamente sem guerras, sem tomar posse de terra, apenas utilizando estratégias mercadológicas de comércio, vai dominar praticamente a terra da sua época. Salomão não entrou em guerra porque ele tinha um controle. Por isso que ele diz assim lá acho que é em Provérbios assim, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás.
Eu sei que a gente usa também essa expressão petiscária, né? Dizendo, puxa, vai lançar os teus pão, dá o teu pão, porque ele estava dizendo na realidade, quando eu aprendi isso eu nunca mais esqueci. Ele estava dizendo, não era lançar o produto do trigo sobre as águas, porque Salomão tinha criado um sistema mercantil na região ali da onde era a humanidade daquela época, e o trigo que ele tinha a força, onde ele operava o trigo, a maneira como ele agia o trigo, ele dominava todas as nações daquela época através do mercantilismo das águas. É por isso que ele diz assim, eu lanço o meu pão sobre as águas, mas eu sei que depois de muitos dias eu achará. Salomão sustentou a terra daquela época. Meu Deus. Ao invés dele tomar poder com força, ele sustentou a terra da época. E ele está dizendo, eu lanço, eu sustento a terra. Porque quando eu pedi cedros do Líbano, ou quando eu pedi madeira de acácia de tal lugar, quando eu pedi ouro e ofir dos reinados da parte baixa, dos reinados de cima, eu posso pedir porque eu lancei pão sobre as águas, eu tenho crédito com esse povo, eu tenho força com esse povo, porque eu não guerreei, eu não tomei posse, eu lancei alimento sobre eles, eu sustentei, mesmo não sendo o meu povo, e eu me tornei alguém para eles. É por isso que a rainha de Sabá quer conhecer os reinados de Salomão, porque ela diz, quem é este rei que não guerreia e toma posse de toda a terra de uma maneira tão gloriosa? Ele diz assim, você ainda não contemplou? Se você está impressionado com 122 mil bois, imagine com 22 mil bois e 120 mil ovelhas, você imagina a rainha entrando para conhecer o palácio e os tesouros de Salomão. O que ela pôde contemplar. E a Bíblia diz que Salomão vai fazer uma grande festa. Irmãos, uma grande festa. Existe uma oração na contemplação. Quando você olha para esse texto, Salomão ele faz todo um trabalho árduo de construir tudo aquilo. E eu fui me imaginando quanto foi colocado naquela condição. Quando ele acaba de fazer aquilo, ele dobra o seu joelho e ele vai orar a Deus, e ele faz uma oração que não dá para ler. Se você quiser ler, leia no capítulo anterior a oração que Salomão vai fazer a Deus. Que coisa linda de alguém poder falar com. E aí quando ele vai fazer todo o processo, ele vai dedicar o tempo. E no final desse período de oração, quando ele está orando, existe uma manifestação, porque no capítulo 7, logo no capítulo 7, começa assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Glória a Deus. Salomão estava acabando de fazer o processo da oração, acabando de entregar no altar todo o trabalho que havia feito, tudo que havia no coração do seu pai, tudo que havia sido dedicado ao Senhor, depois de ter falado com Deus. E no final, irmão, desse processo de oração, a Bíblia diz que Deus manda, Israel toda está reunida. Escute, eu não sei quanto tempo fazia que Israel não via uma plenitude da glória como estava vendo aqui, mas Israel estava toda reunida, toda a sua congregação. Imagine as pessoas de Israel, as pessoas de Obote, as pessoas de outros lugares, estrangeiros da terra, todos vieram ver a grandeza de um templo, a grandeza de um templo, de um edifício construído em nome do Senhor. E quando eles estão todos reunidos, vendo toda a grandeza do que está sendo feito, eu fico imaginando quando chega a carreata de sacrifícios. Você já parou para pensar? O povo vendo 22 mil bois chegando naquele lugar, 120 mil ovelhas, a quantidade de sacerdotes ornamentados para tocar as suas cornetas, a quantidade de levitas no coral que estava pronta para cantar, a quantidade de pessoas que estavam envolvidas na contemplação de tudo, toda uma ostentação linda, maravilhosa. Mas a Bíblia diz que Deus só vai responder e mandar o fogo da sua glória, a presença da sua glória, depois que Salomão havia acabado de orar.
Aleluia. O segredo todo daquilo que estava sendo feito estava inserido no coração de Salomão, porque Salomão estava, primeiro, honrando o desejo do seu pai, segundo, cumprindo um propósito que o seu pai havia feito, e Deus estava olhando para aquilo e dizendo: eu disse para Davi que eu não sou o Deus que habita nos templos, mas a minha glória não vai entender o tamanho, a ostentação do edifício, o tamanho da ornamentação, vou entender o coração de Salomão sendo derramado diante de mim e aquilo que ele fez para mim. Aleluia. A glória de Deus não foi derramada naquele templo, meu irmão, o ouro que havia lá dentro. Por mais que nós vamos ficar impressionados com a quantidade de sacrifícios, com a quantidade de beleza, ou com tudo aquilo que havia sido feito, com todo o povo estagnado, com tanta beleza e com tanta plenitude, o que Deus estava olhando ali eram duas coisas: o coração de Salomão e a motivação que Salomão tinha dentro dele. Porque tudo que as pessoas olhavam parecia ser ostentação, mas para o coração de Salomão era algo que estava sendo feito para agradar o Altíssimo, o Deus dos céus e da terra. Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia diz que Deus manifesta a sua glória. E Salomão faz esta grande festa. E depois dessa grande festa, Salomão manda o povo para suas casas, e cada um deve ter levado a sua bênção. E esse povo todo vai. E Salomão vai dormir. E quando Salomão vai dormir, Deus vai aparecer para ele em sonhos ou uma visão e vai dizer particularmente para ele, que é o rei, que tinha ouvido as orações daquele lugar, e vai estabelecer com ele uma aliança. E aí no capítulo de número 16, sim, aí ele vai dizer, eu vou até um pouquinho antes. Ele diz assim, olha, no capítulo 13 ele diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia. Aí Deus vai estar chamando para Salomão e vai estar dizendo a Salomão: eu achei lindo, maravilhoso, recebi tudo que você fez, mas tem um povo, e ele vai dizer assim: eu entendo tudo que fez em relação ao seu coração, mas eu também entendo que haverá momentos em que este povo, e Deus já conhecia esse povo, Deus sabia o povo que ele estava lidando, e ele disse assim, que este povo vai errar, que este povo vai esquecer o meu nome, que este povo vai adorar a outros deuses. Eles irão adorar a outros deuses, aos outros deuses. E quando eles fizerem isso, eu agirei de maneira tal a corrigir este povo. Se você for olhar na terra, se você for olhar na história de Israel, você vai ver várias vezes isso acontecendo. E Deus vai dizer assim: eu vou fechar as portas do céu. Haverão pragas que serão enviadas por mim, e eu adoecerei a terra. Por que Deus está dizendo? É a do gênero humano. Então vamos matar todos os humanos, né? Mas a gente olha assim e vai dizer assim:
Deus vai olhar para o povo e vai manifestar a sua glória, e Ele sabe que esse povo muitas vezes vai traí-lo, vai errar, e Ele diz assim: quando fizer isso, eu fecharei as portas do céu, eu cerrarei as portas do céu, eu colocarei condições para que esse povo sofra, porque erraram diante de mim. E se você não prestar atenção, você vai... A gente pode errar achando que ou Deus quer gerar uma relação de conflitos com esse povo, porque Ele poderia... Troca o povo, mata tudo, traz outro, né? Faz outro. Deus é Deus. Quem insistir com esse povo? Ou você vai falar assim: cara, Deus vai brincar de formiguinha. Eu sempre falei assim, brincar de formiguinha. Às vezes eu quando criança, eu ficava olhando para as formiguinhas assim na terra, e eu gostava de... Me perdoe, irmão, eu já pedi perdão, tá? Eu vou pro céu por causa disso. Mas eu gostava de matar muita formiguinha, sabe? Aquelas formiguinhas pequenininha. Aí eu dava uma pancadinha nela assim, ela saía meio aleijadinha. Aí eu falava assim: ah, você vai tentar escapar. Apertava ela, clac, matei você. Então às vezes você pode imaginar que Deus é mais ou menos isso, a gente brincando de formiguinha, embora para Ele nós sejamos formiguinha. Agora a gente começa a pensar: por que Deus tem que se preocupar com um vermezinho, com uma formiguinha? Hoje eu tô meio viajando na maionese, não sei se é porque tá muito cedo, mas relaxa. Mas a gente começa a parar para pensar a expressão que Deus está dizendo. E Deus vai colocar essas expressões de que a terra pode sofrer, o povo pode sofrer, as questões do povo vai sofrer. Mas é porque quando eu olho para olhando sempre, olhando dentro da origem e do propósito. Se eu estivesse aqui na igreja, eu ia falar para você hoje. Repita comigo: origem e propósito. Deus vai trabalhar no meio desse contexto em duas coisas: origem e propósito. Aonde vem a origem? Eu vou parar, não vou nem lá em Adão e Eva, mas eu vou falar assim: a origem que Deus estava fazendo aqui estava em cima de uma promessa que Ele fez a um homem chamado Abraão. A forma como Deus estava trabalhando e que Ele vinha trabalhando, o contexto do que está acontecendo aqui em Salomão é apenas o transcorrer de uma origem, de um coração que começou há muitos anos atrás, semeando fidelidade e fé, e que Deus havia estabelecido uma promessa e dito para ele que abençoaria ele de maneira tal que o transformaria numa grande nação, e ele abençoaria as terras e a sua descendência seria abençoada. E ele tem uma extensão de promessa, e Deus começa a fazer uma promessa a Abraão, Deus continua fazendo a promessa a Isaac, Deus continua fazendo a promessa a Jacó. E você vai olhar como Deus trabalha na vida de Isaac, como Deus trabalha na vida de Jacó, como Deus vai trabalhar na vida de José, dos outros, como Deus vai trabalhar na vida de Judá. E quando ele vai até Judá, quando Jacó já está envelhecido, que vai fazer as bênçãos de herança para os seus filhos, ele vai olhar para Judá, um dos seus filhos, acho que é o quarto filho, vai dizer assim: tu és Judá, e de ti sairá Siló, sairá o cetro, sairá o reinado, você, da tua geração, sairá o reinado de Israel. E Deus vai trabalhar nas origens daquilo que ele havia falando. Irmãos, o que nós precisamos entender é se nós somos contexto ou vamos gerar origem, porque a grande questão é o que nós estamos gerando no nosso relacionamento com Deus. Sérgio, eu garanto para você que eu estou aqui hoje de pé, vivo, porque tem uma origem sobre a minha história. Alguém lá atrás ouviu a voz de Deus, talvez meus avós, meus bisavós, minha mãe, né? Da parte do meu pai, meus bisavós, da parte da minha mãe aceitou Jesus aos 13 anos de idade. Uma moça que estava uma vida buscando a Deus. Não estou dizendo que ela mudou de religião,
mas ela tinha que ter um encontro com Deus, estava se preparando para ser uma freira, e Deus encontrou ela de uma maneira tão... Não estou dizendo que ela poderia ter encontrado Deus, não estou dizendo por religião, meu querido, não confunda isso. Eu só estou dizendo que Deus encontrou ela dentro dessa condição e gerou nela, aos 13 anos de idade, e libertou uma família completa, meu irmão. Libertou uma família completa. E através dessa família, por causa do coração da minha mãe, aceitaram a Jesus todos os meus tios. E meu avô, um japonês alcoólatra, que vivia agarrando-se aos barrancos, chegou no Brasil aos 11 anos de idade, fugido, passado por todas as coisas que já haviam passado, a miséria de onde eles vieram, estabeleceu-se aqui no Brasil, e aos 13 anos de idade uma mocinha aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque do lado dela havia uma, hoje nós chamamos de célula, acho que foi o Fabinho que estava dizendo isso ontem, né? Que hoje muita gente inventa um novo, mas coisas que são novas hoje já existiram lá atrás do passado, né? A gente só muda o nome. Hoje nós falamos muito de célula, JG, núcleo, de culto. E minha mãe foi salva há 50 anos atrás, 60 anos atrás, já não está mais aqui conosco, numa célula, num culto doméstico. Glória a Deus. Do lado da sua vizinha, ela escutava do lado do muro louvores, cântico da harpa, que nós não queremos mais, cânticos da harpa, amém? E ao escutar esses cânticos da harpa, o coração dela foi sendo trabalhado por Jesus, e a vizinha começou a ajudar ela pelo muro, e ela começou a servir a Deus. E um dia, ela passando pela minha avó, ela cantando o hino da harpa, dizendo assim: não sou do mundo, eu não sou. Não sou do mundo, eu não sou. Não sou do mundo, porque Cristo me salvou. Minha avó quase deu uma surra nela. Você agora ficou louca? Você ficou louca? Como é que você está dizendo que você não é do mundo? Você come, bebe, dorme, vive no mundo e não é do mundo. Agora você vai ficar louca igual os outros aí do lado. E depois de alguns anos, eu pude conhecer a minha avó viva, que foi para mim uma das mulheres mais crentes que eu já vi na face da terra. Eu ficava impressionado, irmãos, do que Jesus fez. Então eu não sou origem, mas eu posso gerar essa origem, porque eu posso gerar continuidade nos meus filhos em relação àquilo que geraram em mim. Porque para minha mãe foi feita uma promessa diante de Deus, que ela e a sua casa serviria ao Senhor. E Deus tem trabalhado isso na vida das minhas irmãs, na minha vida, na vida dos meus sobrinhos, dos meus filhos. E Deus tem levantado através de uma origem. E todos os meus tios e todas as outras pessoas. Mas a minha mãe aceitou Jesus porque alguém lá, essa vizinha do lado, também era ou origem, né, ou a consequência de alguém que havia encontrado Jesus. Então o que nós estamos dizendo é que Deus vai trabalhar nas nossas vidas por dois sentidos. Ele vai olhar para a origem e para o propósito, e na origem Ele vai olhar para as promessas que Ele estabeleceu na vida e no relacionamento de alguém. Você pode gerar bênçãos sendo origem, e pode ser uma bênção gerada por a origem de alguém. Ah, mas eu não estou entendendo, pastor, o senhor está ficando louco. Eu estou dizendo que muita gente hoje está desfrutando das bênçãos de Deus, muita gente está desfrutando da glória de Deus, muita gente está até empanturrado com todas as bênçãos de Deus, e não entende que você é apenas consequência do fruto de alguém que já pagou o preço pela sua vida. Que lá atrás alguém da sua família, uma tiazinha, uma avó, uma mãe que chorou por você, enquanto muitas vezes você estava afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que dobrou o seu joelho lembrando de você, gerou uma origem sobre uma promessa, e Deus resolveu cumprir em você algo, uma consequência maravilhosa, dizendo que Ele estaria cuidando de você, mesmo você sendo trabalhoso, mesmo você sendo difícil, por causa de uma origem que existe sobre a sua vida. Glória a Deus. E aí a coisa mais linda que pode existir, meu querido irmão, pelo menos eu acho, é que Deus vai olhar para o propósito.
Então o que ele vai olhar para o propósito? Ele vai olhar, vai me pegar no meio do caminho e dizer assim: isso é fruto daquilo que foi gerado através de uma promessa que eu fiz na terra, e eu quero gerar nele um propósito para gerar no futuro uma nova promessa. Amém? Deus, aleluia. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que Israel era trabalhoso? Era. Eu estou dizendo que Israel ia trair o Senhor Deus? Sim, já havia traído lá no deserto, já havia se derrubado ao bezerro de boi lá. E aí chegou o tempo que Deus vai olhar para Moisés, na minha opinião simples, quando o povo faz aquela besteira de idolatrar e fazer as coisas erradas diante de Deus, Deus vai chegar para Moisés antes desse tempo aqui, lá atrás, e vai dizer assim para eles: Moisés, esse povo está lá embaixo pecando, eu vou destruir. Na minha concepção, Deus estava fazendo um teste com Moisés, porque tinha uma origem. A promessa era, mas Deus poderia fazer isso? Sim. Não teria problema nenhum, porque Moisés era filho de Abraão. Então, se Deus destruísse todos os israelitas e fizesse de Moisés uma nova geração, uma nova nação, fizesse de Moisés um novo trabalhar, sabe o que ele estava dizendo? Posso fazer, porque Moisés é filho de Abraão. Ele estava quebrando. Mas Deus chega lá e fala assim: Moisés, esse povo, vou destruir esse povo todo e vou fazer de você uma nova nação. Moisés olha para ele e fala assim: Senhor, eu sei que eu vim de uma origem, eu sou filho de Abraão, eu sei que eu vim de uma origem, mas eu preciso de propósito, eu preciso entender qual é a tua vontade. Senhor, eu não quero, se for para acontecer isso, é melhor o Senhor riscar o meu nome do teu livro. E Deus vai falar assim: cabra machos, rapazinho macho, for continuar com esse povo ruim, mas esse povo vai te dar dor de cabeça, não tem problema, eu vou caminhar com ele. Só faz um favor para mim, Deus. Qual é? Não se afaste de mim. Eu não quero dar um passo com esse povo se o Senhor não for conosco. Aleluia. Se a sua presença não estiver conosco, nem a mim e nem o povo. Ele diz assim: eu vou estar com você e vou estar com o povo. E quando Deus diz que estaria com o povo, não disse que estaria apenas cuidando do povo de uma maneira agradável. Deus estaria com o povo, direcionando o povo para que se cumprisse um propósito, porque o propósito que Deus tinha com esse povo era levar esse povo até Canaã. Então, no meio dessa terra, Deus vai fazer, no meio do deserto, Deus vai trabalhar de várias formas para se cumprir o propósito. E Deus está falando isso aqui de novo para Salomão. Ele está dizendo: esse povo tem origem. Sabe por que ele tem origem? Porque ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, quando Deus está falando desse povo, ele está dizendo assim: este povo eu conheço, porque eu identifico esse povo como este povo que se chama pelo meu nome. Tem origem, meu irmão. Não é uma questão de perfeição. Escute o que eu vou dizer esta manhã. Talvez você não vai entender, eu possa até ficar meio, achando que eu estou meio... Mas eu quero dizer para você esta manhã: não tem nada a ver com erro, com acerto. Coloque isso no seu coração. Deus não te ama mais porque você vai orar 10 horas. E Deus não ou vai jejuar 3 dias, ou vai deixar de comer carne de boi, de porco, ou... Está entendendo? E Deus também não te ama menos porque você peca. Deus te ama porque Ele te ama. E ponto final. O amor de Deus é imutável. Verdade, o amor de Deus não muda quando eu acerto. Quando eu estou bonzinho, Deus me ama. Quando eu estou ruinzinho, Deus me odeia. Esse não é Deus. Deus te ama porque Ele é amor. Coloque isso no coração. Deus te ama. Certo ou errado, Deus te ama. O grande problema é você
tem o nome de Deus ou você não tem o nome de Deus? Você tem origem com Deus ou você não tem origem com Deus? O grande segredo é: este povo que se chama pelo meu nome pode errar, pode pecar, pode falhar, pode tropeçar, pode idolatrar outros deuses. Quando eles fizerem isso, não é que eu vou odiá-los, mas eu abrirei os céus, aleluia, para que sejam colocadas coisas, para que eles se dobrem à minha presença. Eu enviarei pragas para que eles entendam o meu propósito que precisa ser cumprido. Porque escute o que eu vou dizer: Deus vai colocar as condições que Ele coloca para Israel, na minha vida e na sua vida, irmão. Não porque Deus está me castigando, porque Ele precisa corrigir algumas coisas para um propósito maior. Se eu parar no meio do caminho, alguém lá atrás, alguém lá na frente, que é para ser abençoado com a minha vida, que é para ouvir uma palavra, que é para comer fruto da minha árvore, não vai encontrar frutos nesta árvore. Então Deus vai podar a árvore, Deus vai cuidar o máximo possível dela para que ela não morra. E às vezes dói o tratamento de Deus, às vezes dói como Deus trata o seu povo na terra, mas glorificado seja o nome do Eterno, porque Deus ainda está cuidando de você. Muitas vezes nós estamos passando por alguns problemas, como nos nossos dias de hoje, estamos achando que Deus não nos ama. Escute, Deus continua nos amando porque Ele é Deus e Ele entende que nós somos o seu povo da terra, e Ele está tratando comigo e com você para que nós nos despertamos. Acorda, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você precisa despertar do sono espiritual do qual você vive, para que você tenha manifestação da glória de Deus sobre a sua vida, porque você tem origem e você tem propósito, você tem nome e sobrenome no reino espiritual. Você pertence ao Altíssimo. Eu peco, Ele está comigo. Eu falho, Ele está comigo. Eu acerto, Ele está comigo. Eu caminho, Ele está comigo. Ai, irmão. Mas, pastor, então, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que Deus vai continuar trabalhando na minha vida e na sua vida sempre. Mas em momentos não por causa de Deus, mas por minhas culpas, pelos meus pecados, pelos meus erros. Deus vai continuar sempre me amando. Mas eu, Sérgio, você que está me ouvindo, irmão aqui, nós vamos adoecer a terra. Nós podemos ser levados cativo como esse povo foi. Nós podemos sofrer pragas, porque Deus vai trabalhar no propósito. Mas a coisa mais linda que existe aqui é que Deus já havia estabelecido uma aliança. E essa aliança é para mim e para você. Verdade. O que Deus disse lá para Salomão está dizendo aqui para mim e para você. Dizendo, sabe por quê? Porque se o povo de Israel, Deus vai chamar pelo nome, porque tem uma promessa a Abraão, então eu tenho o nome de Deus, porque eu sou filho de Abraão pela fé. Mas não é simplesmente porque eu sou filho de Abraão pela fé. Eu entendo que você que está aqui, está aí ouvindo, podemos usar esse texto para nós, porque se Abraão foi um filho elegido por Deus, você já deve ter ouvido eu falar sobre os filhos que Deus tem: gerado, formado, criado, eleito e adotado, mais ou menos isso. Então, se Abraão é o filho eleito, porque a Bíblia diz que ele foi eleito, foi escolhido, meu povo escolhido,
esse o meu povo que eu escolhi. Por isso não temas, ó Israel, ó Jacó, meu escolhido. Eu não sou filho escolhido. Eu sou filho adotado do filho gerado. Você está me ouvindo aí? Você é filho de Deus por adoção através do sangue de Jesus. Você tem a autoridade de filho de Deus. Do que você está querendo dizer? Você tem sobrenome espiritual. Você tem sobrenome espiritual. Mas então eu vou errar? Vai, como qualquer um de nós, como Israel errou. Mas a mesma aliança que está estabelecida aqui para mim e para você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas sabe o que é o mais lindo? É que Deus consegue olhar para o povo e identificar um só. O meu sobrenome em Deus. Amém? Eu tenho nome em Deus. E Ele diz que mesmo quando eu adoecer a minha terra espiritual, quando o meu coração estiver adoecido por causa das minhas falhas e dos meus pecados, Ele vai dizer que Ele tem uma aliança para a minha vida e para a sua vida. E Ele vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, e Ele vai dizer assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, escute, irmão. Vou fazer aqui um culto de doutrina, mas vamos lá. Assim, ó. Aleluia. Capítulo 16. Capítulo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Escute o que eu vou dizer. Eu não sei o que você está buscando de Deus, mas eu quero declarar esta manhã: orar é importante, mas se humilhar é mais importante ainda. Porque nós estamos muitas vezes dobrando nossos joelhos para buscarmos a oração que nós estamos fazendo, é a oração da petição. Nós dobramos o joelho pedindo para que Deus cure. Para que Deus liberte. Para que Deus, na grande maioria das vezes, quando você dobra o joelho para pedir que Deus te liberte de alguma coisa, que Deus faça alguma coisa, é porque você acabou de pecar. Amém? Porque você recaiu de novo no mesmo erro que você tem acostumado a cair. Então você tropeça no erro, faz alguma coisa errada, dobra o seu joelho e fica: Deus, me liberta, Jesus, não sei o que acontece comigo, me liberta, Jesus, oh Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda a sair dessa. Está ouvindo aqui, irmão? Me ajuda a sair dessa, me ajuda, eu preciso melhorar isso, Jesus, eu não tenho força, Jesus, tem misericórdia, oh Jesus, como é que eu vou fazer para sair disso? Oh Jesus, como é que eu vou fazer aquilo? Aí você fala: nossa, eu me humilho. Não, você está orando. Na realidade, você está só... Eu sei que você está orando a Deus, mas você não está se posicionando no sentimento de alguém que quer mudança. As suas lágrimas, irmão, são lágrimas... Nossa, quase que eu ia falar. Vai me perdoar. Mas tem muita gente derramando lágrima de crocodilo diante de Deus. Aí quando você vai passar a mão na cabeça, leva uma baita de uma mordida. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós, ao invés de estarmos diante de Deus, eu e você, estou falando de você, estou falando de mim também, de dobrarmos o nosso joelho, mesmo quando erramos e pecamos, e dobrarmos o nosso joelho no sentimento de arrependimento, nós estamos nos aproximando diante de Deus com sentimento de remorso. E você precisa identificar o que é remorso e o que é arrependimento. Porque o que é arrependimento, irmão, muda a história da sua vida. Mas o que é remorso vai te lançar no mesmo erro. Filhos mal criados, que apenas pedem misericórdia para não apanhar naquela vez, mas vão errar de novo e vão fazer o mesmo processo. Você já viu aquele filho que apronta sempre?
E quando a mamãezinha e o papai vêm, na minha época podia, agora não pode mais fazer isso, né? Vem com aquela cintinha para dar a surra. Mãe, não faz isso não. Já fez isso, né, Luquinha? Já fez isso, né? Mãe, não faz isso não. Mãe, eu não faço mais. Eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Olha, tá bom. Eu não vou fazer. Passa 2 dias, tá ele lá aprontando de novo. Porque não se arrependeu para a mudança. Se arrependeu para não incorrer castigo. Se você está com medo do castigo, ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você. Deus é amor. O problema não é o castigo. É por isso que ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Quando Deus está dizendo que ele vai fechar os céus, que ele vai enviar as pragas, que ele vai adoecer a terra, ele não está falando de castigo. Ele está falando de agir para cumprir um propósito, para que haja consciência. Mas no meu caso espiritual, o que nós temos feito é dobrar os nossos joelhos e pedir misericórdia para Deus com medo de castigo. E eu quero dizer que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem prazer em castigar. Deus não tem prazer em... Deus não é um juiz cruel que vem com uma chicote, uma chibata gigante para bater em você, para te castigar com os seus pecados. Abra o seu coração e entenda que o medo do castigo é seu. É você que tem medo. E por que você acha que errou? Escute o que eu vou te dizer aqui agora. E Deus vai te castigar, você chega e se ajoelha diante de Deus e pede misericórdia, Senhor, misericórdia. Aí Deus não te castiga, irmão. Meu Deus, vai acontecer isso se eu chegar na igreja, alguém revelar o meu pecado, vou passar vergonha, tem misericórdia, Deus. Aí você vem aqui, abre a tua boca, canta, prega, louva, adora, abraça, passa tudo em branco. Aí você fala: beleza, Deus, ufa, pensei que aconteceu alguma coisa ruim comigo. Pensei que aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada não. Ufa, então eu posso aprontar mais um pouquinho, vou errar mais um pouquinho. Aí vem misericórdia, erro. Escute o que eu vou dizer: erro, remorso, erro, remorso, erro, remorso. Você não vai entender relacionamento com Deus, porque o filho não erra. Escute o que eu vou dizer agora. Quando se arrepende, deixa de errar. Sabe por quê que um filho deixa de errar? Sabe por quê que um filho deixa de errar? Não é porque ele tem medo de levar o castigo do pai. Muitas vezes ele deixa de errar, ou ele não erra, porque ele não quer deixar o seu pai entristecido. Porque ele não quer deixar os seus pais decepcionados. O problema não, o seu sentimento diante de Deus, e Deus está mandando eu dizer isso para você essa manhã. Você quer ser verdadeiramente liberto por Deus? Pare de fazer errar e vir diante de Deus com medo de castigo, ou vir diante de Deus com medo de receber alguma coisa ruim de Deus arrancar algo de você. Isso não é relacionamento de filho, irmão. Isso não é relacionamento de amor. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. E remorso não traz mudança. Você vai continuar errando e caindo sempre. Você vai continuar errando e tropeçando sempre. Uma vez há 15 anos atrás, o meu pastor, vou dizer de novo o nome dele que todo mundo vai ouvir sempre, né? Agora nas lives ficou então. O pastor Hannes, eu atrapalhado na vida, todo torto, ia na igreja, chegava na igreja, levava minha esposa, chegava lá e... Aí uma vez ele foi na minha casa e disse: pastor, mas eu choro, eu me arrependo, e Deus não me liberta. Ele disse: você não se arrepende, você tem remorso, você não se arrepende, você é malandro, você é cara de pau. Porque no dia que você olhar e entender o que você precisa fazer, você vai deixar de errar. E vai entender que você precisa deixar de errar, não por causa do castigo, mas vai deixar de errar para agradar a quem você realmente quer ou realmente diz
que ama. Então, se você diz que ama a Deus, se você diz que ama Jesus, pare de errar e pare com isso por causa do medo do castigo, mas comece uma mudança de vida para viver um relacionamento e agradar a quem você ama, porque Deus te ama sempre. Aleluia. Não são as pragas que vão mudar a sua vida, não são as condições difíceis, não é um coronavírus que vai te converter, não é o medo de morrer que vai te converter. O que vai te converter é você se dobrar e dizer: independente de qualquer coisa, eu vou servi-lo para agradá-lo. E é por isso que ele diz que a verdadeira humilhação, quando você se humilhar, você quer dizer, você vai dobrar o seu joelho e reconhecer que você tem um pai, um sobrenome, e que você está errando e que você precisa de uma mudança. Ele diz assim: e se você se arrepender, se você deixar os seus maus caminhos, se você entrar no propósito de Deus, ele diz: eu ouvirei. Lá dos céus eu ouvirei e virei e perdoarei os seus pecados. Eu farei grandes coisas e eu sararei a sua terra. É o seu coração que o Senhor quer curar. É o meu coração que o Senhor quer curar. Jesus quer curar o coração. Você está aqui essa manhã. Jesus não quer mudar a situação. Jesus quer curar o seu coração. Quem vai mudar a situação, pastor? Sou eu. Porque se algumas situações estão erradas na minha vida, não foi Deus quem gerou. Quem tem que mudar, quem fez a bagunça na gaveta, arrume a gaveta. Diz uma expressão popular assim: quem pariu Mateus, quem pariu Mateus, balance o berço. Nós estamos pedindo para Deus balançar berço de criança que não foi Ele que fez, somos nós. Você entrou no problema, está pedindo para Deus balançar o berço. Eu fiz coisas que não deviam ser feitas, estou pedindo para Deus, e Deus pode resolver, vai resolver. Vai. De que forma? Primeiro, Ele não quer resolver a situação, porque se fui eu que errei, guarde isso, se fui eu que errei, Deus não curar o meu coração, eu vou errar de novo e gerar um outro problema. Quem não escuta a voz de Deus gera problema. Escute, quem não obedece, se a obediência gera bênção, a desobediência gera o que, família? Maldição. Maldição. Você está aqui, irmão? Se a obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. Mas a maldição, irmão, é confusão. Você está aqui? Aleluia. Deus quer eliminar as confusões da sua vida. Que palavra difícil para escutar lá no domingo de manhã. Deus quer eliminar as confusões da sua vida. Glória a Deus. Deus quer te dar paz. Me diga, quem pode ter paz em meio à confusão? Você quer ter riqueza ou quer ter paz? Você quer ter bonança ou quer ter paz? Você quer ter bens ou você quer ter paz? Porque todo mundo pode alcançar riqueza. Todo mundo pode alcançar casa, casamento, relacionamento. Tem gente que diz assim: nossa, mas eu quero tanto. Tem alguém querendo casar, porque Deus estava falando a segunda vez essa semana. Mas eu quero tanto casar. Você quer casar na bênção ou você quer casar na maldição? Mas como é que eu vou saber isso? Paz ou falta de paz? Paz, irmão. Você quer um carro? De que forma? Você quer uma casa? De que vida que você quer na terra? Porque as coisas que foram geradas em desobediência vão trazer confusão para a sua vida. E quem não, escute, quem vive em confusão não consegue ter paz. E quem não tem paz não consegue ter felicidade. Verdade, meu Deus. Prazer é algo que você vai ter nas coisas da terra. Paz é algo que você vai ter hoje, amanhã e eternamente. O que eu estou procurando? Quais são as coisas que têm motivado a minha vida? E de acordo com as suas decisões, você vai receber aquilo que você semear. Deus quer curar a sua terra. Ele quer curar você.
E escute, Ele quer curar a terra do seu coração. Deus quer curar a mim, para que eu mude a situação, para que eu mude a condição. Quem vai cuidar de tudo, sou eu quando Deus cuidar de mim. Que o Senhor Deus te abençoe nesta manhã. Aleluia. Que o Senhor possa colocar esta palavra no seu coração e que você entenda. Que se as coisas que você está passando te identificam como um estrangeiro de Deus, escute o que eu vou dizer. Você é filho dele, porque você tem origem e você tem um propósito. Você vem de uma promessa e você é um gerador de promessas. Então, por causa disso, coloque isso no seu coração. Você é filho do Altíssimo. Glória a Deus. Segundo, se você tem problemas ou se você está passando por situações achando que Deus está tomando uma atitude, acorde. São coisas geradas por você mesmo. Abra os teus olhos. Pare de ter remorso. Pare de ter medo de Deus. Comece a amá-lo. Comece a querer agradá-lo. Para você entender qual é a boa, perfeita e agradável. Para você entender o que Deus tem para a sua vida. Porque quando você abrir os teus olhos para essa realidade, você vai entender quanto Deus tem para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe esta manhã. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus coloque sobre você as suas mãos. Que você seja abençoado nesse dia de domingo. Que você possa entender que sobre você há um poder de mudança dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi gerado em nós. Escute o que eu vou dizer. O Espírito Santo de Deus não é algo, irmão. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus não é algo externo, é interno. Ei, irmão! Aleluia! Quando nós vamos clamar pelo Espírito, nós dizemos assim: ó, vem Espírito, ó, vem Espírito. Eu sei que eu também faço isso, é maravilhoso. Ó, vem Espírito. E onde está o Espírito, irmão? Vem, ó Espírito. Vem Espírito, vem Espírito, vem. Como se ele viesse aqui, escute, como se ele viesse assim: vamos receber, vamos receber. Parece que nós estamos até em outro lugar, né? Vamos receber. Recebe o Espírito. Recebeu o que? Sai, irmão de Jesus. Que Espírito é esse, irmão? Hey, vem Espírito. Nós devemos assim: doce Espírito, lindo Espírito. Oh, vem Espírito. O Espírito está aqui, guardado dentro de mim e de você. Você é região celestial de Deus na terra. Aleluia. Então, como Deus vai, o Espírito de Deus que tem autoridade para mudar todas as coisas da minha vida e da sua vida, ele não trabalha fora, ele vai trabalhar dentro, é aqui dentro. Eu vou mudar as coisas de lugar, sou eu que vou mudar a posição das coisas que estão erradas, mas o Espírito de Deus, escuta, Deus não trabalha com objeto, Deus trabalha com gente. Deus não tem coisas feitas simples, sem propósitos. Deus não manda a chuva em terra que ele não tem propósito. Está entendendo, irmão? Deus não manda gafanhoto para comer coisas que não tem propósito. Deus não manda doença sem propósito. Escute o que eu vou dizer. Ah, mas Deus manda doença. Poxa, todas as coisas acontecem debaixo da permissão de Deus. Tudo acontece, irmão. Não é que Deus manda. Nós fazemos parte de um mundo que tem início, meio e fim. Esse é o seu problema, o meu problema. Nós estamos tentando explicações ou lutando por explicações com vidas que têm início, meio e fim. Eu vou ver na terra, ai, quantas pessoas estão morrendo, Deus não existe. E escute, tem um propósito, início, meio e fim. Terra, início, meio e fim. Isso tudo aqui um dia vai deixar de existir. Aonde você está colocando a sua esperança? A minha esperança precisa estar colocando naquilo que é eterno. Aleluia. Coisas e valores eternos. São essas coisas que vão te levar para o céu. Amém? Que Deus te abençoe. Eu libero para você, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre nós aqui, a minha família, a família dos meus irmãos que estão aqui comigo. Nós liberamos uma palavra de bênção, uma palavra profética, em que você terá a cada dia mais o cuidado do Senhor. Você tem o sobrenome do Senhor, você tem a grandeza do Senhor, você é geração eleita, você é nação
Você pertence ao Senhor, você é servo do Senhor, e sobre você todas as autoridades contrárias estão caídas por terra. Eu quero declarar sobre a tua vida que você é território de Deus, tua casa é território de Deus, e sobre você há a autoridade do nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus eu declaro todas as bênçãos do Senhor. Este dia de domingo, todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Talvez eu ainda seja um óleo velho, já acumule tantas coisas. Talvez a poeira tenha muitos metros, derramando no teu olhar. Mas outra vez, como fica à vontade, vem pra me derramar, até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar o teu vinho novo, quero experimentar o vinho Eu nunca mais fui o mesmo, eu nunca mais fui o mesmo, depois que eu provei o teu doce vinho. Eu nunca mais fui o mesmo, eu nunca mais fui o mesmo, depois que eu provei o teu doce vinho. Eu nunca mais fui o mesmo, eu nunca mais fui o mesmo, depois que eu provei o teu novo vinho. À vontade pra mim derramar o teu vinho novo. Eu tenho sede, quero experimentar o teu vinho novo, o teu vinho novo. É mais tarde, né? Vamos despertar, tá? Quando você estiver escutando isso pelo YouTube, aí no outro horário, desperta aí. Domingo é o único dia da semana, às 9 horas. Amém? Já dando a dica. Vai se acostumando com esse horário. Amém? Vai se acostumando com esse horário. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós vamos estar sempre aqui. As nossas lives serão no domingo às 9 horas da manhã. Tá? Nós estamos semeando. Eu agradeço aos irmãos porque os que estão aí sempre, né, nessa pegada, vendo, ouvindo, participando, glória a Deus pela sua vida. Continue nos acompanhando de segunda a sexta, ao meio-dia. Nós estamos lançando sempre uma ministração, estamos falando algumas ministrações da parte de Deus. Na semana à noite nós estamos tendo as nossas lives de quinta-feira. No sábado os jovens estão fazendo a live deles, e nós não, neste momento ainda, nós não temos outra saída. Vamos tentar criar outras coisas, outras conferências, mas no tempo certo, debaixo de obediência, e eu acredito e tenho orado que seja logo, amém? Nós teremos essa bênção
de podermos estar juntos em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você nesse termo. E, irmãos, eu queria pedir para que você, ao escutar isso, comece a declarar o seguinte. Coloque isso no seu coração. Nos posicionar espiritualmente. Seja qual for a maneira. Comece a clamar para o que o Senhor envie cura. Não é para essa nação, para essa terra. Cura para a humanidade. Comece a orar, irmão, e comece a declarar. Não tem problema você orar para que Deus dê inteligência para os cientistas, para que eles descubram uma vacina o mais rápido possível. Ao invés de você ficar postando asneira no Facebook de política, apoiando o presidente, governador, falando um monte de asnice, entendeu? Dizendo que quem vai, quem não presta, papá, dobre o seu joelho e vá orar, porque o tempo que você fica postando, que a gente fica postando isso no Facebook, não muda a situação da nossa vida. Vamos orar e pedir para que o Senhor envie uma vacina, no mínimo, para que a gente tenha a economia do país, porque o homem tem décadas de discussão política para tentar resolver o problema. O meu Deus e o seu Deus pode enviar uma vacina amanhã e semana que vem todo mundo está começando a ser vacinado e ser liberto deste mal. Aonde nós estamos colocando a nossa força? No homem ou em Deus? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção da autoridade do poder do nome de Jesus. Então, eu conclamo você a partir desta semana, Igreja Rema, escute, irmão, se ninguém parar para fazer isso, nós aqui da Rema fazemos, e os que não querem fazer na Rema, os que quiserem fazer, assim o farão, porque Deus precisa de uma pessoa valente na face da terra para fazer uma arca, colocar animais dentro dela e mudar a história de uma nação. Então, escute o que eu vou dizer. Eu acredito que nós podemos, através da nossa oração, declararmos. E escute, em menos de 3 meses temos uma vacina estabelecida sobre a terra. Amém? Seja na China, no Japão, aonde tiver um cientista, Deus vai mandar uma estratégia para alguém na face da terra, e esta pessoa vai receber de Deus. Deus vai abrir a mente dessa pessoa e nós teremos a cura em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, precisamos nos posicionar, precisamos profetizar sobre o vale de ossos secos. Profetize, irmão, profetiza a cura. Jesus poderia curar, ao mesmo tempo eliminar esse vírus, mas Jesus também pode enviar uma vacina, dando uma sabedoria para alguém por causa do propósito de Deus. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Então comece a liberar. Senhor, traga a cura. A maneira que o Senhor vai usar, pouco importa, mas traga a cura. Eu creio, irmão. Eu creio. E libera essa palavra sobre as nossas vidas. Nós estamos no mês de abril, nós estamos no mês de maio, junho, julho e agosto. Escute o que eu vou dizer. Existe uma previsão de que a economia vai ficar parada por 2 anos. Existe uma previsão de que a terra vai ficar adoecida por muitos anos. Mas eu creio na autoridade e no poder do nome de Jesus, que se nós liberarmos esta palavra profética do nosso coração, juntos em comunhão como igreja, não como um homem só na terra, mas como igreja, se concordarmos como igreja, escute, irmão, em 3 meses a terra será curada. E eu ainda libero mais uma palavra. Por que não começar por esta nação que é o Brasil? Porque se nós dobrarmos o nosso joelho, a cura vai sair desta nação. E eu libero isso no reino espiritual, na autoridade do nome de Jesus, profetizando, liberando e acreditando na autoridade do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida neste domingo. Põe a mão no seu coração. Diga bem forte comigo, o grande amor de Deus, o grande amor de Deus, a graça e a paz, do nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo, estejam com todos nós. Amém. Tamo junto. Junto. Deus abençoe sua vida. Nós.